Olá, eu sou o Yuri Hanati, você está no canal da Tag Experiências Literárias. Hoje a gente vai falar de um autor polêmico e de um livro ainda mais polêmico, O Casamento de Nelson Rodrigues. Vamos então falar desse livro que eu particularmente adoro, né? O Casamento do Nelson Rodrigues, que chegou aí na sua caixinha, junto com o bombom, que provavelmente você comeu antes mesmo de abrir o livro do mês, né? Que tava gostoso aquele bombom, né? Mas enfim. Vamos lá. Esse livro aqui, você já leu ele, você conseguiu chegar até o final dele, você já é um vencedor. Porque esse livro aí, ele é nauseante, né? Vai dizer que não dá uma vertigem aí com algumas cenas aí desconfortáveis. Verdade é que Nelson Rodrigues explorou bastante tema pesado, né, nele aí. Então, ó, entre os temas abordados, vamos fazer uma lista de temas, digamos assim, polêmicos, né, que tem nesse livro. Homofobia, traição, sexo gay, interracial, aliás, sexo lésbico, sadomasoquismo, prostituição, voyeurismo, tortura, parricídio, agressão física à mulher, agressão física à criança, suicídio, chantagem, extorsão, incesto, assassinato e estupro de menor com epilepsia. Pesado. Se você já acha isso aqui pesado em 2016, cara, imagina quando esse livro foi lançado no meio da ditadura militar, cara. Né? E aqui, se você leu aqui o epílogo, diz que o Nelson Rodrigues ficou chocado porque o livro foi censurado. Nossa, censuraram meu livro, por que será? E tal, né? Enfim. Por que esse livro é tão pesado? Por que esse livro é tão escancarado? Por que ele não pode ser mais sutil? Porque, primeiro, assim, o Nelson Rodrigues ele é um cara que ele explorava as matérias que ele tratava nas ficções dele muito obsessivamente. Isso, em parte, por uma personalidade dele. Ele mesmo se dizia uma flor de obsessão nas crônicas dele, né? Então, nas crônicas, você pegar do Óbvio Lulante ou da Cabra Vadia, você vê que ele repete muitos temas. E isso tem a ver também com outras características dele, que o Nelson Rodrigues é um jornalista de jornal impresso, e jornal impresso diário. Então, todo dia ele estava escrevendo muito. E é uma coisa comum do jornal diário, tá, gente? Se vocês não têm tanto... Eu já fui jornalista de jornal diário, eu tive que escrever coisa todo dia, ainda publico, né, tirinhas de jornal todos os dias, e assim, é preciso voltar a alguns temas porque a gente não tem criatividade para os 365 dias do ano ao longo de vários anos. Então, o que a gente tem para fazer é aprofundar ou relembrar ou suitar, né, que a gente chama no jornalismo de pegar um assunto e trazer um pouco mais adiante, enfim. Então ele estava sempre repetindo esses assuntos. Nada disso que está aqui nesse livro é novidade na literatura do Nelson Rodrigues. Né? Você vê que, por exemplo, o livro começa, né, no casamento quando o ginecologista da família, né, o Dr. Camarinha, ele flagra o genro do Dr. Sabino, né, o cara que vai casar com a filha dele, né, no casamento, dando um beijo na boca do enfermeiro dele, né? Então você vê que o drama, o escancaramento dos tabus e dos preconceitos começa com um beijo gay, que é exatamente a premissa do Beijo do Asfalto, né? Aquela peça famosa do Nelson Rodrigues. Vocês lembram, né, que o cara sai do Maracanã lá, acho que é isso, né? Faz muito tempo que eu li. Né? O cara sai do Maracanã, ele vê um maluco sendo atropelado, e daí o cara tá lá morrendo, o cara vai lá acudir, o cara fala assim, eu tô morrendo, cara, me dá um beijo na boca antes de eu morrer. E daí o cara fica tipo, e daí ele dá um beijo, cara, e cara, começa a acontecer um monte de coisa que só termina em desgraça, né? E, o Nelson Rodrigues é trágico, ele é um cara, ele explora bem essa coisa da tragédia, até nos moldes gregos, assim, da coisa do incesto, do desencontro, da falha de comunicação, né? Coisa que depois o Shakespeare veio muito aprofundar isso, né? A coisa da falha de comunicação como desencadeadora das tragédias, enfim. Então, o Nelson Rodrigues trabalha muito com isso, assim. E o Casamento tem todos esses condensados, por quê? Primeiro porque foi um romance, né? Foi um romance encomendado, inclusive, pelo Carlos Lacerda, que foi o fundador da Nova Fronteira. Né? O Carlos Lacerda, que você não lembra, é o antagonista do Getúlio Vargas, né? O cara lá do atentado lá na Rua Toneleiros, enfim, né? Enfim, o cara que fundou a editora Nova Fronteira, que inclusive, né, é a editora que publica o Nelson Rodrigues até hoje. Eu tenho inclusive a edição antiga aqui, que é da editora Agir, né, que é um selo da Nova Fronteira que tinha antigamente.
Isso aqui eu tenho há muito, muito tempo, assim, né? Uma fotinha do Nelson Rodrigues aqui. Isso aqui é a edição atualizada. Mas por dentro é a mesma coisa. Vamos lá, então o que mais que a gente pode falar? E assim, se vocês repararem na fala final do Monsenhor, né, do padre da família, que ele deixa em aberto assim, se foi a filha do Dr. Sabino ou não que ficou pelada na frente do padre e queria né, se entregar sexualmente ao padre, né, ele deixa isso mais ou menos em aberto. Ele fala uma coisa porque a secretária do Dr. Sabino tinha lá o namorado, que era o Xavier, que por sua vez era um cara casado com uma mulher leprosa, né? E aí o Monsenhor ele fala no final, né, depois que acontece toda a tragédia, né, do duplo homicídio seguido de suicídio, o Monsenhor fala que todos nós precisamos assumir a nossa lepra, né? Somos todos leprosos, a gente tem que juntar as nossas chagas. Essa é mais ou menos a tônica do livro, né? O livro ele escancara por meio desses tabus, dessas tragédias, essas pequenas tragédias que vão se acumulando, uma sociedade doente, uma sociedade sexualmente e emocionalmente reprimida, uma sociedade pautada muito pelo recato, pautada muito pelas regras de moral e bons costumes, que acabam fazendo dessas nossas taras, das nossas obsessões, uma verdadeira panela de pressão que explode tudo ao mesmo tempo. Né? Então, e o mais curioso disso tudo é que o Nelson Rodrigues ele era o reacionário da época dele, né? Ele inclusive ele se assumiu, ele tinha uma coluna no jornal chamada O Reacionário, e ele era um cara com posições extremamente conservadoras, assim, ele era um cara romântico dos tempos do começo do século XX, ele acha que muitas coisas que estão aqui ele realmente concorda, ele fala do Dr. Sabino, não gosta, por exemplo, do Drummond, ele achava o Drummond um poeta muito pra frentex, que ele gostava do Bilac, né, que o Bilac é um cara mais parnasiano, um cara mais velhaco, assim, né, enfim, e todas essas coisas fazem parte das ideias do Nelson Rodrigues. E por que ele, sendo esse reacionário, fez esse livro justamente para criticar essa moral, né? Aí que fica o grande questionamento e também a fonte da genialidade do Nelson Rodrigues, né? Ele é um cara que apesar dele ter as convicções dele, ele entende de uma maneira geral as patologias sociais que culminam nessas coisas, né? Nessas obsessões, né? Tudo aqui é muito cheio de recato, né? Você lê assim, o Dr. Sabino ele não fica nu na frente da mulher, ele não gosta que o ginecologista fale palavrão, ele fica assustado com o ginecologista falando palavrão, ele acha que o ginecologista tem que ser santo, né? E tal. Então todas essas coisas são sintomáticas assim também, né? Da obra dele. Outra coisa que eu achei muito engraçada, só para comentar, não tem muita coisa a ver com a história, mas o narrativo do Nelson Rodrigues, como vocês viram, era muito linear. Ela é muito sólida, assim, ela não faz muitas digressões e também não explora muito o psicológico interno dos personagens, mostra mais o que as pessoas estão sentindo por fora, né? E até por isso se torna mais chocante, né? Quando o Dr. Sabino tenta dar um beijo na boca da filha e a filha acusa ele de incestuoso, ele grita, né? Eu sou cristão, eu não sou incestuoso, eu sou cristão, ele grita, eu sou cristão e tal, colocando para fora, né, essas doenças e tal. E o mais legal é que as poucas vezes em que ele faz essa incursão pela vida interior, pelos pensamentos dos personagens, geralmente pelos pensamentos do Dr. Sabino, que é em torno do qual gira a história, ele tem um fluxo de consciência que é muito engraçado, porque ele é mais ou menos o que a gente pensa, assim. Então ele tá lá, ele acabou de fazer sexo com a secretária dele, e daí ele começa a pensar na escalação do Fluminense, fala, a CBF tem que contratar não sei quem e tal, e daí ele volta pra cena, e daí ele tá lá pensando, daqui a pouco o pensamento dele desvia pra alguma coisa assim, e o Buller Max, por que o Buller Max não coloca bananeira na paisagem dele, o que o Buller Max tem contra bananeira é super brasileiro, não sei o que, daí ele volta pra coisa, né? Então, assim, isso mostra assim, tanto também um senso de humor muito grande que o Nelson Rodrigues coloca na obra dele. Apesar de ser uma tragédia muito intensa, muito forte, ele sabe explorar isso com um bom humor, assim, sabe? Com um humor meio negro, por muitas vezes, mas com um humor que não pode ser negado também. Então é isso, assim, o casamento, assim, eu sei que muita gente não gostou do livro, pelo que eu vi ali no grupo e tal. O casamento é uma obra
que eu acho fundamental e até assim atemporal na literatura brasileira, sabe? Vocês podem ler outras coisas da vida como ela é, do Nelson Rodrigues, as crônicas esportivas dele, né, do Berro Impresso das Manchetes. Tudo isso compõe a obra de um dos mais prolíficos autores da literatura brasileira, que eu espero que vocês, se vocês não conheciam, esse aqui é um bom jeito de conhecer a obra do Nelson Rodrigues. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, espero que vocês tenham gostado do livro, e vamos conversar um pouco mais sobre Nelson Rodrigues e sobre esse prolífico e importante autor da nossa vasta e rica literatura brasileira. Até mais, galera, um abraço, tchau, tchau.